E aí, pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Posso entrar na sua casa? Se você me permite, muito obrigado. Gente, olha lá, vamos dar continuidade à nossa aula, né? Assunto que nós estávamos tratando, Guerra Fria. Tem muita coisa para a gente falar de Guerra Fria, muita coisa. E, gente, eu vendo as aulas, fazendo, refazendo cada slide, vendo cada pontos aí tem coisa que eu falo, não, isso aqui não precisa falar para eles agora não, depois eu falo, mas não dá. Curiosidade é difícil eu conseguir excluir algum ponto para você não colocar aí no seu caderno. Então, assim, a nossa aula, né, eu aumentei um pouquinho mais, eu estava prevendo a gente terminar essa aula em três partes, mas pelo jeito não vai dar não. A gente vai ter que ir para a quarta parte aí da Guerra Fria. Nem da Guerra Fria, nem que a quarta parte aí, gente, ela seja um pouco menor, tá? Mas eu fazendo e refazendo as aulas, eu vou, toda vez que eu olho a aula que eu preparo, eu vou mudando, mudo uma coisa, mudo outra, mudo uma coisa, mudo outra. Faço toda uma estrutura antes, mas depois quando eu vou, começo a falar e difícil. Então, me controlar. Mas eu dividi essa aula em quatro partes, tá bom? Então vamos lá, eu vou começar aqui, gente, é, é, compartilhando a tela com vocês. Né? Eu me lembro que eu parei na última aula falando sobre a Grande Marcha ali, né? E nós vamos ver hoje até ali a parte da Guerra da Coreia, tá bom? Vamos ver se a gente chega lá na Guerra da Coreia ainda hoje aqui. Qualquer coisa a gente vê um pouco depois. Então vamos lá, vou começar compartilhando a tela aqui com vocês. Compartilha a tela. Tá aqui. Legal. Compartilhar. Certinho, professor Rafael Furtado. Clico aqui nela. E... ok. Pronto, né? Então a gente precisa concluir aqui essa parte da falando sobre a longa marcha aí, que está falando sobre a Revolução Chinesa, né? Então, a longa marcha, como eu falei, né, que aqui eu coloquei o local onde ele estava, né? Que ficou conhecido como a Grande Marcha, onde eles foram aí 12.500 quilômetros aí, combates aí ferozes, né? Saindo ali a região no sul para se dirigir ao norte do país, né? Saindo ali de Qiang e partindo ali para Henan, né, no norte do país. Então ele sai ali do sul, vai para o norte, e esse fato que foi ali durante os anos de 1934 e 1935 ficou conhecido como a Longa Marcha, tá? A Longa Marcha aí, onde na qual foram 100 mil comunistas aí atravessaram, mas somente desses 100 mil aí, apenas aproximadamente 3 mil aí conseguiram chegar ali numa boa com vida, tá? Enquanto outros, alguns morreram, alguns se dispersaram, enfim. Então vamos lá, vamos continuar aqui. Vou passar aqui agora para a gente para o nosso próximo slide. Aí, né? A perseguição aos comunistas, eu coloquei aqui, comunistas não permitiu ao governo resistir à invasão japonesa, que foi no ano de 1937. Gente, os japoneses eles sempre tiveram interesses ali na região da China, né? Como eu falei ali para vocês, ali na região da Manchúria, até porque o Japão ali ele é uma pequena ilha, né? Ali uma pequena ilha ali na Ásia, então ele sempre olhou a China ali como um ponto aí para poder fazer as suas invasões ali e colocar um estado fantoche ali, né? Do Japão, a chamada Manchúria, né? Então, Mao e os seus seguidores eles acabaram aí lutando contra a invasão japonesa, promoveram reformas, mas lutaram bastante aí, eles não conseguiram, não permitiram, não resistir à invasão japonesa, os japoneses invadiram, mas quando Mao e seus seguidores lutaram contra a invasão japonesa, eles promoveram depois reforma agrária nas regiões sob o comando do Partido Comunista Chinês. Ali, gente, a partir do momento que Mao ele consegue ele fazer uma reforma agrária, essa reforma agrária ele vai chamar muita atenção aí, vai ter muitos adeptos, principalmente da área do campo, tá? Então, o pessoal do campo ali vai começar a aderir, mas vai ganhar simpatia dessa turma do campo aí, onde viviam em terras realmente extremamente ruins, onde ele vai fazer essa reforma agrária, tirando aí daqueles antigos latifundiários e dividindo essas terras aí, o nome já diz reforma agrária, onde ele vai ter automaticamente uma grande, vai ter vai atrair uma simpatia muito grande desse grupo, né, dos camponeses. Então, muitos camponeses aí vão aproveitar para aderir a essa revolução aí, né, apoiar aí a Revolução Chinesa, quando eles
consegue principalmente acesso à terra, né? Gente, o que chama atenção é que existem dois pontos aí que nós não podemos jamais esquecer. Os trabalhadores do campo, eles sempre vão em busca o que eles querem, né? Além de melhores condições de terra, eles buscam principalmente a chamada reforma agrária. Tá? Deixa eu só fechar a janela aqui, tá, gente? Porque passou alguém vendendo alguma coisa, não sei o que é. Então, eles buscam sempre a reforma agrária, os trabalhadores do campo. Enquanto os trabalhadores da cidade, eles sempre vão atrás aí como é que se chama? Melhores condições de trabalho, redução de jornada de trabalho. Não que no campo não busque isso, mas geralmente os trabalhadores do campo eles sempre buscam mais a reforma agrária, né? Ter um acesso à terra de qualidade, onde eles possam plantar e viver a sua vida de forma decentemente, né? Não que eles, por não terem, vivem de forma indecente. Muitas vezes, alguns, né, vivem de forma extremamente acabada, né? E a China, como a grande maioria da China, que eu já falei para vocês, a grande maioria da China, dos chineses, era agrária e rural, tá? Era agrária e rural ali na China e conseguiu aí essa mobilização. Vamos lá, então. Os comunistas no poder. Vamos lá, então. Aí a gente vê, então, eu coloquei aqui os comunistas no poder. Em 1945, reiniciou-se a Guerra Civil na China. Ou seja, gente, por que coloquei reiniciou-se a Guerra Civil na China? Porque quando a invasão japonesa elas dão trégua, tanto comunistas aí como os conservadores, eles vão lutar contra a invasão chinesa. Eles vão, de certa forma, né, eles vão lutar paralelamente aí em busca do mesmo objetivo, que é proteger a China. Só um minutinho, deixa eu só fechar a janela aqui. Ok. Então, ou seja, eles vão lutar pelo mesmo objetivo, né? Proteger a China ali da invasão estrangeira. Então, eles dão uma trégua aí, de certa forma, eles acabam até dando uma trégua, porque ambos têm o mesmo objetivo, que é simplesmente o quê? Evitar aí a invasão estrangeira do Japão. Então, tanto os conservadores, né, quanto os comunistas aí, eles de certa forma vão lutar com o mesmo objetivo, né? Tem que se dessa forma aí, então eles acabam lutando contra a invasão japonesa. Então, veja, quando aconteceu a rendição do Japão em 1945, a Guerra Civil ela vai acabar aí dando seu reinício, vai ter o reinício aí da Guerra Civil no Japão, a Guerra Civil na China, tá? Então, mas depois aí, é claro que os chineses até certo ponto aí tiveram apoios aí da União Soviética, né? Tem apoio aí da União Soviética, eu vou abrir de novo porque o carro saiu, tá, gente? Então, com apoio aí da parte do proletariado, com apoio aí somente dos camponeses, que era uma grande quantidade de pessoas, Chiang Kai-shek ele não vai conseguir deter as ofensivas do Partido Comunista Chinês, ele vai para a ilha de Taiwan ali, tá? A ilha de Taiwan. Então vai acabar fugindo ali. Então, com os comunistas entraram em Pequim em janeiro de 1949 e no dia 1º de outubro eles acabam proclamando ali a República Popular da China, com Mao Tse Tung. Então, esse foi o processo aí que culminou, né? Várias guerras, né? Como a guerra dos comunistas na China já vinha durante muito tempo, desde antes mesmo da Longa Marcha, ali, como você viu que as tropas de Chiang Kai-shek lutaram contra os comunistas ali em Pequim, né? Ordenou o massacre, e tanto lá, e como também em outras cidades, né? Tiveram esse feito. Então, a guerra do Partido Comunista Chinês já vem durante muito tempo. Conseguem aí, né, os comunistas entraram em Pequim em 1949, no dia 1º de outubro, eles acabam proclamando a República Popular na China, Mao Tse-tung como dirigente supremo do Partido Comunista Chinês. Esse que você está vendo na imagem aí. Né, ele acaba assumindo o poder na China. E uma das coisas que chama atenção é, como eu disse, né, Chiang Kai-shek ele acaba fugindo ali para Taiwan e vai colocar ali uma república ali em Taiwan, né? Ali na China. Vamos lá, então. Aí tá Mao Tse Tung, né? Vamos lá, então. Deixa eu sair daqui. Deixa eu sair daqui. Então, a gente vê. Então, em 1950, a China assinou um tratado de amizade com a União Soviética, né? Nesse mesmo ano, os chineses ocuparam o Tibete, que foi anexado como província. Aí, gente, começa a política expansionista, a política expansionista da China, né? Eles acabam aí tendo o apoio da União Soviética, tá? Em 1950, assinam um tratado de amizade, ou seja, duas nações agora de características socialistas,
tanto a China como a União Soviética assumem esses pontos aí, né? E agora a China e a União Soviética são, só que isso daí só vai durar, gente, até ali a morte de Stalin, viu? Depois da morte de Stalin, a China e a União Soviética não vão ficar tão, tão próximas assim, não. Então, quando chega em 1950, a China assinou um tratado de amizade com a União Soviética. Então, nesse mesmo ano, os chineses ocuparam o Tibete, que foi anexado como província da China. Então, por isso que até hoje, deixa eu abrir esse parênteses aqui, por isso que até hoje aqueles povos do Tibete, eles lutam aí pela sua independência contra a China, porque eles não se consideram chineses e de fato não são, tá bom? Não são chineses, né? E estão sob os auspícios da China desde 1950. Então você pode ver que não 1950, não faz nem 100 anos ainda. Então a gente pode ver que é uma coisa ainda muito nova, tá? A anexação do Tibete como a província ali, com a província da China, né? Então a gente pode ver que é uma coisa ainda muito recente. Até hoje eles lutam aí para conseguir a sua independência da China, tá? Vamos lá então. Aqui, pronto. Eu mostro aqui no mapa. Eu sabia que tinha colocado no mapa. Eu mostro aqui no mapa, então, a região do Tibete que foi anexada, hoje faz parte da China, tá? Então existe, gente, ainda existe muitos movimentos separatistas, né? Muitos movimentos separatistas, como a gente pode ver ali na Catalunha, na Espanha, o povo basco ali também na Espanha, a gente vê aqueles ali também como é que se chama? Os curdos, né? Ali perto da Rússia, ali mais também perto da parte da Ásia ali, então a gente vê grandes movimentos aí separatistas. E o Tibete também, até hoje, luta para tentar conseguir a sua independência da China, tá? Lutando aí para conseguir. Vamos lá, então. Deixa eu sair aqui da frente, para você poder copiar aí direitinho no seu caderno o que o professor Rafael está colocando aí para você. Pronto, vou me colocar bem aqui. Pronto, então, medidas econômicas, políticas e culturais, eu coloquei aí para vocês. Vamos ver aí os planos econômicos da China, tá? Como foi aí quando os comunistas eles acabam aí assumindo o poder, como foi as prerrogativas aí chinesas para poder conseguir sua evolução, né? Dar um salto aí. Então, Mao Tse Tung lançou um plano que era a campanha do Grande Salto para poder fazer para eles poderem, como é que se chama, conseguir aí que sua economia crescesse. Então eles lançou a campanha do Grande Salto para que projeto que a campanha do Grande Salto para frente. Aqui faltou, deixa eu só colocar aqui, tá, gente? Faltou eu colocar em destaque aqui. Agora só alguns minutinhos. Ok. Eu não sei porque apagou isso, tá? Prontinho. Vamos lá, então. Só ver aqui. Pronto, então, como a gente observa aí, tá? A gente tem esse ponto onde os chineses eles colocaram aí essa parte que eu destaquei para vocês sobre a campanha do Grande Salto para Frente. Essa campanha do Grande Salto para Frente, ele tinha como objetivo, né, transformar a China em um país desenvolvido em tempo recorde. E se realmente conseguiu algumas coisas em tempo recorde, mas esse tempo recorde aí foi à custa de mais de 3 milhões de pessoas acabaram morrendo por conta disso daí. Vamos ver já sobre isso. Vamos ver aqui, então, aqui eu coloco a imagem, sai da frente para o professor Rafael, com uma imagem de Mao Tse Tung ali, no dinheiro chinês. Vamos lá, então. Aí eu coloquei aqui, aí você pode ver as condições aí dos trabalhadores na China, ainda nesse período aí, a gente vê, né? Os camponeses foram obrigados a se reunir em gigantescas
gigantescas comunas agrícolas, e outros grupos, né? Até 20 mil famílias, cada uma, né? Então, ou seja, ali quando eles tiveram que se reunir em trabalhar, em produzir em prol do Estado. Então, ou seja, esses camponeses tiveram que trabalhar de uma forma extraordinariamente dolorosa, tá bom? Uma fadiga realmente extremamente grande para poder produzir riqueza para o Estado, uma vez que, embora o Estado ele aderiu também características capitalistas, tá, gente, para poder crescer, as pessoas tinham que trabalhar muito, muito para produzir o necessário para que a China pudesse crescer. Na verdade, esse crescimento que era apostado desse país era o crescimento da China e não da população chinesa, era do país e não do povo chinês, tá? Então, eles se reuniram isso aí em grupos agrícolas aí de até 20 mil famílias cada uma. Siderúrgicas improvisadas com tecnologias rudimentar foram instaladas por toda parte. Então, ou seja, tinha aí siderúrgicas realmente com tecnologias quase que primitivas, né? E essas pessoas elas trabalhavam sem o mínimo, sem o mínimo de condição digna de trabalho. Então, a estrutura de trabalho eram péssimas, acidentes aconteciam, né, nessas fábricas nessas siderúrgicas. As pessoas elas trabalhavam muito, até hoje na China, se trabalha demais, onde o salário realmente na China é muito baixo. Então, por isso que a economia chinesa, um dos fatores que a economia chinesa ela cresce muito, é o custo de muito trabalho, muita exploração. A China que ainda aderiu, se pode dizer assim, uma economia, até hoje em dia, uma política socialista como economia capitalista, tá? Onde o lucro ele está acima de tudo e de qualquer coisa ali na China, através de uma ditadura. Então, já esse processo não foi diferente, não. Então, fábricas siderúrgicas foram improvisadas aí, com tecnologia rudimentar para instaladas por toda parte ali na China. Então, as condições realmente elas eram extremamente precárias. Aí a gente vê os chineses trabalhando aí. Vamos lá, então. Então, eu coloquei aqui que no ano de 1966 houve a grande revolução cultural proletária. Gente, isso aí, então, nem se fala. Eu coloquei alguns pontos aqui que não podem ser ignorados sobre a grande revolução cultural proletária. Aqui foi o seguinte, gente, perseguição da oposição. A oposição, através da imprensa, tudo, ela foi extremamente perseguida. Pessoas acabaram sendo massacradas, tá? Ali na China, por conta dessa grande revolução cultural proletária. Era nada mais nada menos do que um órgão de repressão para que as pessoas não aderissem a nenhum tipo de costumes capitalistas, tá? Ou qualquer suspeita que existia ali, eles acabavam sofrendo perseguições. Aumento incisivo, um aumento, gente, absurdo na repressão. Então, primeira perseguição da oposição ao Partido Comunista Chinês, o governo em exercício. Houve muita perseguição a qualquer um que fizesse qualquer tipo de oposição a esse novo regime. Então, ou seja, a gente mostra aí, através dessas características, que o regime socialista não tinha nada de democrático, né? Democracia nenhuma. Então, as pessoas elas não podem se opor, né? Então, não podiam expressar sua opinião. Até hoje na China é complicado, tá bom? Até mesmo a religião. Então, o Estado ele está acima ali de tudo, onde a gente vê que o comunismo mesmo ele é a ausência do Estado, não, né? Diferente do socialismo, tá? Então, ou seja, aumento da repressão, aumento fenomenal, queima de livros considerados perigosos. Então, muitos livros aí, muitos artistas aí chineses teriam que entrar no esquecimento das pessoas. Então, muitos livros as pessoas não poderiam ter acesso a esses livros. Então, era realmente exterminar essa ideia. É aquilo que eu sempre digo. Primeiro, exterminavam as ideias. Depois passaram a exterminar os que idealizavam. Esse é o problema da intolerância, né, gente? Em qualquer lugar do mundo. A pessoa achar que você tem que pensar como ela, agir como ela. Onde você é obrigado a aceitar tudo que o outro lhe põe. Ou não é obrigado a aceitar nada. Então, na verdade, ninguém de fato é obrigado a nada, né? Mas esse regime, você pode ver que não tem muita diferença na perseguição. Estou dizendo na perseguição da União Soviética, não. Tá bom? Então, tem muita diferença sobre essa questão da perseguição do Estado forte aí, né? Onde a grande revolução cultural proletária matava a oposição, onde eu disse mais de 3 mil chineses em 2 anos acabaram morrendo.
mais de 3 milhões de chineses em 2 anos acabaram morrendo. Então foi uma perseguição realmente extraordinária. Estou dizendo só em 2 anos. Imagina durante todo o período quantas pessoas não morreram simplesmente por se opor ao regime. É como eu digo, esse é o perigo da intolerância, tá? Você realmente não é obrigado a concordar com nada de ninguém. Você pode respeitar a opinião contrária, mas você não é obrigado a concordar com nenhum tipo de pensamento, nem meu, nem de ninguém. Tá bom? Então nem Deus obriga a gente a concordar com ele, nem Deus obriga. Por que eu vou obrigar você a concordar comigo? Por que você tem que me obrigar a concordar com você ou vice-versa? Não, gente. Mas isso é só uma opinião, opinião não, né? Isso é o princípio da democracia, né? A liberdade de expressão, desde que não seja ofensivo, desde que não maltrate ninguém. Então veja, aumento da repressão, queima de livros, né? Muitos livros ali acabaram sendo queimados, onde não se podiam ler de forma nenhuma. Destruição de monumentos históricos da China. Então, destruição, adoração, na verdade, isso aí era muito mais como eu coloquei ali, né? Um culto a Mao, eu coloquei ali, um culto a Mao Tse Tung. Onde os jovens, desde pequenininhos nas escolas, eles já eram doutrinados, né? Doutrinados a olharem Mao Tse Tung como um líder, como um salvador, como um protetor, e ninguém poderia fazer nenhum tipo de oposição. Muito parecido com o que acontece hoje na Coreia do Norte, né, gente? Muito parecido com o que acontece na Coreia do Norte ali, onde você tem que olhar o líder ali como praticamente quase um deus, né? Ali na Coreia do Norte, nem o corte de cabelo pode ser igual a Kim Jong-un, tem que ser um corte de cabelo diferente. Tem lá os cortes de cabelo que você pode cortar lá. Então a gente vê aí destruição de monumentos históricos da China, e era praticamente um culto a Mao Tse Tung, principalmente entre as mentes dos jovens, fazer a cabeça dos jovens para essa ideia aí socialista, né? Então, coloquei aqui algumas imagens também que retratam uma realidade. Então, a crise econômica política gerada por essas medidas estendeu-se até a morte de Mao Tse-tung em 76 e resultou na ascensão de Deng Xiaoping ao poder em 1978. Veja, será, gente, que Mao Tse-tung passou tantos anos no poder, será que não tinha ninguém na China, o país mais populoso do mundo, que seria capaz de governar a China de uma forma decente? Era só ele durante mais de 500 milhões de habitantes ali, né? Será que não tinha ninguém com capacidades para governar? Tinha que ser Mao Tse Tung até a sua morte? Não é possível que não tinha ninguém com capacidades para governar a China, né? Tem pessoas que se acham dono de um país. É lamentável isso. Então, ou seja, mas a crise econômica política gerada por essas medidas estendeu-se depois da morte de Mao Tse Tung, em 1976, e resultou na ascensão de Deng Xiaoping ali, né? Ao poder no ano de 1978. Então, essa crise econômica aí na China, ela realmente foi devastadora, tá? Devastadora, como nós vimos aí. Muito custo ali dos camponeses ter que trabalhar ali para produzir riqueza para o Estado, né? Onde, engraçado, onde essa divisão que o socialismo ele prega não aconteceu na China, tá? Então, é bom deixar claro que eu não estou aqui defendendo socialismo, não. Tá bom, gente? Até porque eu faço críticas ao capitalismo, faço críticas ao socialismo. Estou dizendo que a prática mesmo não tem nada de comunismo na China, né? Não teve nada de comunismo na China ali. O pouco de comunismo, né? Na China ali, né? Socialismo, sim, com uma ditadura, mas exatamente como Marx e Engels ele ensinou, não. Nem na União Soviética, nem na China. Estou dizendo que é bom, não. Estou dizendo que não foi como foi ensinado. Bom? Ok, então veja bem. Eu coloquei aqui para vocês. Então, o dirigente lançou as bases da política de desenvolvimento capitalista, que vem permitindo à China a bater recordes de crescimento econômico. Então, é aquilo que eu falei para vocês, gente. A China ela tem você pode ver que a custa de muito trabalho de exploração do proletariado, a China ela vem crescendo economicamente bastante, chegando aí, acho que o professor de geografia pode falar melhor do que eu, a 7%, né, vem crescendo o PIB aí, 8%, às vezes chega, uma esfera realmente gigantesca. Então, a base capitalista. E sim tem uma base capitalista, a gente sabe que também o capitalismo tem os seus percalços, que para que o capitalismo ele só pode existir através de exploração. Sem exploração, dificilmente pode existir capitalismo. De forma interna, se ele não explora seu próprio cidadão, explora um outro país, né? Um país mais pobre. Então, ou seja, o capitalismo ele vive da desigualdade, através da exploração. Então,
O dirigente lançou as bases da política de desenvolvimento capitalista, que vem permitindo à China até hoje abater recordes de crescimento econômico. A China aí, ela vem crescendo nesse ponto. Então, todavia, o controle comunista permanece forte nas esferas econômica, social e política, né? As esferas, o controle comunista, né? Então, ele vem nessas esferas aí. Você pode ver que as pessoas não têm liberdade de expressão. Nós vemos aí que é um governante que fica ali perpetuamente, e uma série de coisas, né? A exploração do trabalho, onde vai fazer com que a mão de obra chinesa ela seja muito barata, né? E venda esses produtos, né? E as pessoas acabam comprando esses produtos a custo de muito trabalho do proletariado, né? Então, vem aí, a gente vê, gente, mais uma outra coisa. A gente vê aí que a China ela ainda está muito longe de uma democracia, tá? Então, a gente vê que a China, pelas suas características, da forma como que ela vem fazendo, mais que ela abra aí ao capitalismo, porque ditadura não é só de esquerda não, tá, gente? Ditadura tem dos dois lados. Pode haver ditadura de direita e pode haver ditadura de esquerda. Então, ou seja, não é porque a China ela tornou-se externamente capitalista, internamente um socialismo ali, uma ditadura socialista, né? E ela vem crescendo aí com números alarmantes economicamente. Isso significa dizer que a China está abrindo as portas para uma democracia, de forma nenhuma. Não tem. A China ainda mostra sinais que vai demorar muito para que ela possa ser, de fato, uma democracia. Né? O que, infelizmente, lamentavelmente, isso ainda está muito distante. Pronto, aqui a gente vamos entrar no outro assunto agora, que é chamado a Guerra da Coreia. Tá bom? Vamos trabalhar aí a Guerra da Coreia, né? E foi a Coreia ela tinha sido anexada pelos japoneses ali por volta de 1910, mas ela foi libertada ali por tropas soviéticas e norte-americanas durante a Segunda Guerra Mundial. Como eu tinha falado para vocês sobre a Segunda Guerra Mundial, que eu gravei uma videoaula aí para vocês, nós observamos aí que a Coreia, que o Japão ela invadiu ilhas ali no Pacífico, né? Inclusive dominou tinha dominado a Coreia ali já em 1910, tá? E depois da Segunda Guerra Mundial, aproveitando-se da fraqueza do Japão, que era um país do eixo que tornou-se ali o perdedor, né? Então ela já tinha desde 1910 domina ali a Coreia e desde a partir da Segunda Guerra Mundial ele começa a dominar algumas ilhas ali na região do Pacífico, tá? E ali, como a gente viu aí, nós falamos aí sobre Guerra Fria, principalmente sobre Estados Unidos e União Soviética, nós vimos que depois de 1910 a Coreia foi libertada por tropas soviéticas e estadunidenses, tá bom? Já vou explicar isso aí, esse paralelo 38, aí já explico para você o que aconteceu. Então, ou seja, foi libertada e a Coreia era um país só. O que aconteceu, então? Aí eles acabaram dividindo. Então, com o fim do conflito, tanto os Estados Unidos e a União Soviética dividiram o território entre si. Ou seja, a parte norte ali que você está vendo, tá bom? Que eu estou aqui na frente, eu saí da frente aqui. A parte norte ficou sob os auspícios da União Soviética e a parte sul ficou sob o controle dos Estados Unidos, né? Ou seja, dividiram aí a Coreia e ficou sob os auspícios desses dois países. Muito parecido ali, gente. A gente mostra aí, isso foi a Guerra Fria, tá? Isso foi a Guerra Fria, período de Guerra Fria. Então você pode ver que o capitalismo e o socialismo disputavam em si a sua hegemonia em qualquer área do mundo, tá bom? Tanto na América, ali com Cuba, que depois eu vou falar sobre isso, vou dar uma aula sobre isso para vocês. Ali também além de Cuba, a gente vê ali também na Coreia, como nós estamos falando, Vietnã, né? E a Alemanha, principalmente que nós estudamos aí essa parte da Alemanha, onde a Alemanha, eu já falei anteriormente, que foi dividida aí em 4 influências, uma socialista, e 3 capitalistas, pela Grã-Bretanha, França e Estados Unidos, e a Coreia ali, depois da Segunda Guerra Mundial, também foi dividida ali numa linha imaginária chamada Paralelo 38N, né? Uma linha imaginária que separava as duas áreas de atuação das duas superpotências, que servia de divisão. Então, ou seja, ficou essa parte aqui dividida, a parte norte fica aqui para a União Soviética, onde tinha essa linha imaginária chamada de Paralelo 38, e ao sul ali ficava onde era controlada, né, ali pelos Estados Unidos, né? Esses dois países acabou se dividindo, lamentavelmente. E também, gente, antes que você deve estar pensando aí, assistindo essa aula, copiando, eu deixo isso daí para você copiar, tá? Para
preparo esse slide com muito amor, muito carinho para você copiar aí no seu caderno. Então, ou seja, a gente observa aí que também a Coreia ainda está muito longe de se reunificar. Muito longe mesmo, tá? Então, quando a gente espera aí por uma paz na Coreia, embora os países não estão em guerra, mas vivem conflitos aí ideológicos, mas ainda está muito longe aí. Então aí, gente, eu coloquei essa mãozinha aí, essas duas mãos, onde eu vou colocar um mapa aqui em cima já já, tá? Então a gente vê aqui essa luta entre Estados Unidos e União Soviética. Então vamos lá. Eu coloquei o mapa como eu falei para vocês, novamente coloco o mapa. Aí eu coloquei aqui os nomes, separando esses dois nomes aqui. Ao norte ficou chamado de República Popular Democrática da Coreia do Norte. O norte recebeu esse nome. E o sul ficou como República da Coreia do Sul. Então a gente vê aí, por isso que eu coloquei ali a República da Coreia do Sul embaixo, a República Popular Democrática da Coreia do Norte em cima. Aqui não tem nada de democrático, bom que se diga isso. Nada, absolutamente nada de democrático na Coreia do Norte, que ainda vive, ainda sobrevive ali com o seu falido sistema socialista, tá? Que ainda sobrevive ainda dessa forma. Então, aí foi dividida, eu mostro para vocês aí nesse slide. Vamos lá então. Aqui, né? Então, quando a gente traz para cá, então aí começa a guerra da Coreia ali. Então, por conta ali de divergências políticas e ideológicas que marcaram justamente a Guerra Fria, a Coreia do Sul ela foi invadida pelo exército da Coreia, do exército norte-coreano, né? Então foi o início da Guerra da Coreia que se estendeu até 1953. Então foram ali aproximadamente 3 anos de guerra, começando ali dando iniciativa da Coreia do Norte, acaba dominando a Coreia do Sul com a intenção de quê, professor Rafael? De unificar o país, tá? Unificar o país com características socialistas. Então a gente vai ver que essa guerra acontece o seguinte, eu já vou mostrar para vocês. Primeiro começa com a ofensiva da Coreia do Norte, que domina quase toda a Coreia do Sul. Depois, com a ajuda da ONU, né, tropa formada basicamente ali pelos Estados Unidos e seus aliados, dominam ali, foi até a região, acabam libertando a Coreia do Sul das mãos da Coreia do Norte, chegando até a fronteira ali com a China. E depois, com a ajuda de exércitos chineses, a Coreia do Norte domina ali, vai até Seul, quase ali no paralelo 38. Tá? Então, ninguém teve benefício nenhum aí. Nessa guerra da Coreia só teve mortes, mais nada. Tá? Teve mais nada. Então, eita, errei aqui, ó. Deixa eu só corrigir aqui, pessoal. Vamos lá, Coreia. Ok. Beleza, professor Rafael. Então, em junho de 1950, no contexto das divergências políticas e ideológicas que marcaram a Guerra Fria, a Coreia do Sul foi invadida pelo exército norte-coreano. Foi o início da Guerra da Coreia, que se estendeu até 1953. Vamos lá, então. Pronto, aqui é onde eu mostro para vocês aqui esse mapa, tá, gente? Que eu coloquei para vocês aqui. Então, evolução da Guerra da Coreia, aqui em maio de 1950, né? Que eu já expliquei para vocês. Aí a Coreia do Sul domina aqui até Seul, né? E deixa esse espaço. Depois, com a ajuda do exército da ONU, né, formado basicamente por Estados Unidos e seus aliados, eles chegam até quase a região fronteiriça com a China. Depois, a China, com os norte-coreanos, com a ajuda do exército chinês, que eles foram derrotados rapidamente, né, pelo exército estadunidense. Opa, cadê? Aqui. Foram derrotados rapidamente ali pelo exército estadunidense. Faz uma outra ofensiva, onde eles dominam Seul. E depois de novos conflitos, eles são empurrados novamente e reforça aí o paralelo 38N. Volta à fronteira da Coreia a ser como era antigamente. Então, coloquei aqui essa evolução da Guerra da Coreia. Então, como era? Depois, ofensiva da Coreia do Norte, ofensiva da Coreia do Sul, ofensiva da Coreia do Norte, ofensiva da Coreia do Sul e parou por aqui. Tá bem? Então, vamos lá. Aí eu coloquei aqui, as unidades militares da ONU, formadas por tropas dos Estados Unidos e seus aliados, lançaram um contra-ataque que, em setembro de 50, ocuparam rapidamente toda a Coreia do Norte. Então, dominaram aí, fez até a região fronteiriça ali, que eu coloquei esse mapa porque eu não achei, tá, gente? Então, foi o mapa mais próximo que eu achei, esse aqui, ó. Toda a Coreia do Norte, tá? Então, eles acabam dominando esta região aqui. Vamos lá, então. Então, em novembro, com a entrada de tropas chinesas no conflito, em auxílio
aos norte-coreanos, forçaram em dezembro os norte-americanos a recuarem. E em 1951, chineses e coreanos chegaram a capturar Seul, que eu tinha mostrado para vocês. Embora aí era para estar uma tropa, na verdade, eu queria colocar a imagem da tropa da Coreia do Norte, mas não achei, coloquei da Coreia do Sul mesmo, né? Tropas sul-coreanas ali. Coitada da Coreia, né, gente? Ela tinha sido invadida pelo Japão, depois foi invadida pela Coreia do Norte, depois foi invadida pela China, e até hoje eles ainda têm não estão em paz e segurança, tá? Ainda não estão, não. Ainda existe ali problemas, tá, gente? Existem conflitos ali na Coreia do Norte. Então, espero que vocês tenham aí, gente, estejam anotando e entendendo esse contexto aí da Coreia, tá? Então, esse desenrolar da guerra aí. Tá bom? Então, vamos prestar bastante atenção. Vamos lá, então. Aqui, né? Então, em 1953, os adversários assinaram um armistício que restabelecia as antigas fronteiras dos dois estados coreanos. Aí, gente, existem umas realidades bem diferentes hoje entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul, tá? Gente, eu digo isso lamentavelmente porque a gente vê umas diferenças aqui, a maioria das casas na Coreia do Norte e grande parte das casas ali da Coreia do Sul. Claro que também na Coreia do Sul tem pobres, mas a Coreia do Norte ela é bem mais, né, gente? Porque lá depois da União, o que acontece é o seguinte, depois quando a Coreia do Norte, ela recebia muito auxílio aí da União Soviética, tá bom? Recebeu muito auxílio da União Soviética, muito auxílio mesmo. E apoio chinês também. Então, isso fez com que a Coreia do Norte, da Coreia do Norte foi o seguinte, que ela investiu muito, assim como a União Soviética. Quando teve um conflito, depois da morte de Stalin, entre soviéticos e chineses, quando teve esse conflito aí, entre chineses e soviéticos, a Coreia do Norte se beneficiou bastante, porque ambos queriam atrair a simpatia da Coreia do Norte. Então, a Coreia do Norte, ela desenvolveu muito em algumas questões bélicas, tá? Desenvolveu demais nas questões bélicas ali, auxiliada pela União Soviética. Cresceu e cresceu bastante, tá bom? Então, gerou até empregos, tudo tal. Mas o que acontece é o seguinte, ela investiu muito nas questões bélicas e deixou de lado as questões, ela investiu na questão bélica, teve um crescimento muito grande, diminuiu de forma assintosa o número de analfabetos, né, chegando a quase extinguir o analfabetismo na Coreia do Norte. Ela investiu bastante ali na questão da saúde, educação, investiu muito. Porém, nos produtos de bens duráveis e na questão da agricultura, não. Praticamente o dinheiro da agricultura, o que eles produziam na agricultura, na questão de produtos de bens duráveis, era investido praticamente em guerras, né, em produtos bélicos para a guerra e também para manutenção do regime socialista, além de, como é que se chama, investir na indústria bélica. Então, a indústria bélica ela gerou, de certa forma, emprego aí, tá? E investiu também muito em educação, tá? Muito mesmo em educação, em saúde, tá bom? Em um básico aí para a pessoa sobreviver. Já a Coreia do Norte, ela teve um desenvolvimento, Coreia do Sul, ela teve um desenvolvimento bem maior, tá? Bem maior mesmo, a Coreia do Sul ela teve, tá certo? Do que bem maior do que a Coreia do Norte, porque ela teve auxílio e ajuda aí dos Estados Unidos, né? Dos países capitalistas, né? Então, ou seja, o capitalismo na Coreia Coreia do Sul, ele cresceu bastante aí, né? Então, é por isso que hoje a Coreia do Norte não tem tanto turismo na Coreia do Norte. Então, eles deixam de ganhar muito dinheiro com isso também, né? E a custa de a população da Coreia do Norte realmente vem sofrendo muito com esse sistema, sofrendo demais, diferente da Coreia do Sul, que vive uma situação bem melhor, né? Considerado aí um dos tigres asiáticos. E depois eu explico para vocês aí com mais calma e mais tranquilidade o que são tigres asiáticos. Eu acredito que você já sabe, mas eu vou lembrar você, tá bom? Mas eu vou deixar isso para a próxima aula, tá bom, gente? Gente, a nossa videoaula vai ficando por aqui. Eu espero muito que vocês tenham entendido. Eu espero muito que vocês tenham gostado. E eu muito obrigado por me permitir entrar na sua casa. Um grande beijo para você. Fique com Deus. Espero que vocês tenham anotado. Façam sempre anotações que são importantes para você,
que vai fazer o Enem e que vai fazer o SSA, tá bom? Fique com Deus e até a próxima videoaula. Tchau!